Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. E você que nos segue e nos acompanha aqui nas redes sociais, YouTube, Instagram, não deixe de curtir e deixar o seu comentário. Por que você olhou para mim preocupado? É porque você me olhou. É isso. Você me confundiu, pô. E não se esqueça do nosso patrocinador, o Café Govone, café de excelente qualidade, com grãos selecionados, nada daquele carvão que você toma por aí. Um grão com a torra adequada para extrair os melhores sabores para você apreciar um bom café. E hoje estamos aqui com o Gustavo Loureiro, fundador do IBEMP, desenvolvedor de softwares, mestrado em administração, especialização em marketing e e-commerce, gerente de operações da Máquina Digital. Gustavo, seja muito bem-vindo, agradecemos aí sua presença. Gustavo, pela presença. Aceitar o convite aí para bater um papo sobre tudo isso. Uma honra, vamos bater um papo sobre tudo isso aí. Como começou o IBEMP? Explica pra gente o que é o IBEMP, que acho que é um dos seus projetos aí mais em destaque hoje. Isso. Bom, eu tenho uma experiência profissional aí trabalhando desde 98 com internet, com marketing digital. Comecinho da internet no Brasil. Exatamente. 98, 99 ali eu já estava programando em HTML no bloco de notas. 2004 eu comecei a trabalhar bastante marketing digital, foi quando eu comecei a me apaixonar por São Paulo. Já deu para reparar, inclusive, que o meu sotaque é 021, né? Então, eu sou carioca, mas já tenho 10 anos de São Paulo, agora estou migrando aqui para Piracicaba. E sempre tive, desde 2001, eu tenho uma atividade paralela como docente. Cursos de extensão, cursos de graduação, especialização lato sensu. Sempre fui professor, sempre gostei. A gente brinca, né? Fala assim, às vezes a gente fala assim, isso aqui é minha cachaça. Então, a minha cachaça é a docência. Eu gosto muito da aula, eu gosto muito de ensinar. Atualmente também sou consultor do Sebrae, sou professor, sou mentor, atuo lá também. Aqui de Piracicaba mesmo? De Piracicaba também. Há umas 2, 3 semanas dei um treinamento sobre planejamento estratégico aqui numa turma em Piracicaba, no escritório regional. E a gente tem até uma turma agendada agora recentemente para próximo mês para São Pedro. Legal. Que é sobre Canvas de marketing, que é um produtinho que o Sebrae tem lá. Então assim, eu gosto de dar aula, gosto muito de dar aula. Mas o que acontece? Eu já venho vendo a transformação no ensino, na forma como a gente lida com o ensino há bastante tempo. E quando a gente está dentro de um ambiente acadêmico, dentro de uma faculdade, dentro de um curso de especialização lato sensu e tal, a gente não tem muitas vezes muita flexibilidade. Primeiro porque a gente tem a regulação do MEC, o MEC exige determinadas coisas e por mais que a gente seja criativo, por mais que a gente goste de inovar em algumas coisas, às vezes por conta do próprio modelo de negócio, forma de receita, assim, algumas coisas não se encaixam. Então, a ideia do IBEMP surgiu porque eu falei, caramba, eu quero poder oferecer cursos de formação na área de empreendedorismo, na área de negócios, para empreendedores. Gustavo, mas o Sebrae faz isso. Perfeitamente. O Sebrae faz isso, o Flávio Augusto faz isso. Tem várias plataformas que fazem isso. Só que o problema é que eles não usam gamificação, eles não trabalham com microlearning, eles não trabalham com challenge-based learning, eles não trabalham com problem-based learning. Então eu quero tentar levar algumas metodologias que já são validadas e que a gente sabe que funcionam para dentro dessa plataforma e oferecer isso para esses empreendedores. E o mais importante, com preços acessíveis. O Flávio Augusto, por exemplo, é uma plataforma excelente, mas assim, ela não é barata, não é qualquer um que alcança. Eu, por exemplo, com o pessoal que tem me procurado ali para fazer os cursos do IBEMP, eu tenho escutado coisas como, você entender o público que eu estou tentando oferecer esse treinamento. É pago? Aí eu falo, olha, alguns cursos vão ser pagos, mas são valores bem acessíveis. Não, tudo bem, é porque eu estou terminando de pagar aqui uma máquina e, por enquanto, eu só poderia fazer os cursos gratuitos. Então, é aquele cara que, tipo, putz... Tá vendendo almoço para comprar janta. Exatamente. A ideia, por exemplo, a gente vai oferecer um programa de assinatura e aí você vai dizer, mas quanto é que vai custar esse programa de assinatura? Vai ser mais barato que a Netflix, para que ele possa continuar assistindo a Netflix, mas não deixe de assistir a Netflix do empreendedorismo, que é o que eu estou chamando aí o meu programa. Ele possa ter uma formação continuada. Exatamente. Assim, ele vai ficar lá, ele vai poder pagar aquilo por um ano, durante um ano ele vai ter um conteúdo que vai ser sempre retroalimentado, então ele vai ter sempre informação, ele vai poder trocar ideia e dentro do programa de assinatura ele vai poder participar de algumas mentorias comigo e com outros colegas, entendeu? Então assim, a ideia é tentar democratizar um pouco, eu estava conversando com você um pouco dos bastidores. O brasileiro não tem cultura empreendedora. A gente nasce para trabalhar para os outros. A gente é criado, educado nas escolas para trabalhar para os outros. Mais ou menos ainda. Exatamente. Né? Então, assim, quem é muito desbravador, né, e consegue empreender,
ou vem de uma criação de pais que são normalmente empreendedores e incentivam, ou incentivam ali diretamente ou indiretamente, ou são pessoas que por algum motivo fizeram uma demissão, ligou a chave e foi empreender. Mas dizer que a pessoa, né, tipo, eu chego pro meu filho hoje e pergunto para ele, o que você quer ser quando crescer? Ele fala o que toda criança fala. E aí quando chega na adolescência, você conversa com as pessoas em momento algum falam assim, eu quero ter uma empresa, uma software house, eu quero abrir uma agência de publicidade. Você não vê o brasileiro falando que quer ser dono de um negócio. Quero ter uma empresa com 1000 funcionários. Eu quero correr riscos, né? Ninguém escuta esse tipo de coisa. Então, a ideia é tentar poder, por meio do Ibank também, aculturar um pouco mais e tentar passar para as pessoas que o empreendedorismo não é nenhum bicho de sete cabeças, tem desafios e tal, mas, cara, tem empresas aí com um ambiente tóxico que o desafio é tão grande quanto de empreender, entendeu? Então, assim, são escolhas que a gente tem que fazer e eu acho válido, né, para um monte de gente empreender. Pô, legal, cara. Assim, é bem a proposta nossa, né? Lógico que a gente não tem uma plataforma educacional como vocês, mas Store Talks, para quem ainda não sabe, se você está vendo a gente pela primeira vez, é realmente levar essa informação do empreendedorismo, as dificuldades que existem, como qualquer negócio, como qualquer funcionário vai enfrentar dificuldades, o empreendedor também enfrenta. Numa escala talvez diferente, numa forma um pouco diferente, mas os problemas existem. Mas aqui a gente traz pessoas que já passaram por isso e mostram soluções. Então quem está do outro lado aí assistindo pode ter esse contato com informações. Não é um curso, mas são experiências passadas. Sim, né? E eu acho assim, agrega demais, né? Porque, com certeza. Por exemplo, o Ibank hoje ele faz parte lá do programa Start do Sebrae. A gente está sendo acelerado lá por eles. E a gente recebe diversas mentorias. Né? O que eu estava conversando com alguns colegas. O que você faz lá no seu programa de aceleração? Eu, inclusive, já fui mentor, não só do Inovativa, como também já fui mentor lá no Rio de Janeiro da 21212, né? Que era uma aceleradora que, enfim, tinha lá diversos programas, teve pelo menos umas 3 ou 4 rodadas de programa de aceleração e acelerou algumas empresas interessantes. Empresas de Ribeirão Preto, empresas de Brasília, diversas empresas legais aí que a gente conhece no mercado foram aceleradas lá pela 21212. Isso me deu uma experiência legal para viver mais esse ecossistema do empreendedorismo. Eu sou empreiteco. Só que aí o que acontece? Quando você, por exemplo, faz um podcast como esse e você chama um empresário para falar muitas vezes a dificuldade que ele passa no dia a dia, de forma gratuita, né? Um programa aqui que vai durar, sei lá, 40 minutos, 1h30, e a gente, na verdade, está falando um pouco das nossas dificuldades para que o empreendedor que está assistindo lá, ele fale assim, caramba, são as mesmas dificuldades que eu estou tendo, e como é que o Gustavo está resolvendo, como é que o Cleiton está resolvendo, né? Então, assim, é muito legal a gente poder oferecer esse tipo de contribuição. Uma troca de experiência. Exatamente. Acho muito, muito interessante isso aí. E uma coisa que a gente também focou aqui no projeto é você estar acessível, porque o empresário de Piracicaba consegue marcar uma hora com você para tomar um café. Agora, quando a gente vê um podcast lá do Primo Rico, do Flávio Augusto, pô, beleza, é aquele conteúdo, mas não posso fazer nenhuma pergunta para ele. E às vezes nem no Superchat eu consigo, né? Às vezes nem no Superchat. Então realmente a gente traz pessoas aí que são acessíveis, que dá para entrar numa conversa. Eu acho que isso é muito rico, porque nada contra, né, muito pelo contrário, assim, acho que todos eles têm os méritos deles, né, assim, nada contra o Flávio Augusto, o Primo Rico, essa galera toda. Só que eles realmente, por conta da fama que eles conquistaram, eles acabam ficando inacessíveis. E eles estão em um outro momento. Exatamente. Os caras são bilionários. É legal você chamar pessoas que muitas vezes, assim, olha... Acabaram de passar pelo problema que você está passando. O que eu vou trocar de choque de realidade aqui com vocês é muitas vezes o que pessoas comuns estão vivendo como empreendedores, entendeu? Porque é muito bonito, né, você assistir lá um podcast com uma dica de um super empresário, o Roberto Justus falando do sucesso dele profissional. A gente fala, gente, mas assim, não dá para gente falar das dificuldades. Exatamente. Né? Então, assim, caramba. Então, aí você começa a achar, quando você vê esses empreendedores, você começa a falar assim, caramba, isso não é para mim. E quando você vai ver que realmente a realidade do empreendedorismo no Brasil ela é outra, você fala, não, o empreendedorismo ele é para qualquer um, porque são pessoas que passam dificuldades como qualquer outro empreendedor. Entendeu? É como tudo no Brasil, até o empreendedorismo foi gourmetizado, né? Exatamente. Esse é um fato. Então, a palavra ficou em moda. Houve a época aí, né? Ainda se fala, hoje menos, mas houve a época que a gente conhecia o termo empreendedores de palco. Né? Então, assim, houve uma época aí, algumas pessoas, inclusive, ainda se fala, sofreram com o empreendedorismo de palco, por conta, muitas vezes, de se auto-sabotarem, né? Não vou ficar aqui citando nomes, mas, assim, pessoas que a gente sabe aí que, nessa de serem empreendedores do palco, passaram por
problemas, dificuldades, perderam credibilidade, etc. Eu lembro que eu fiz um intercâmbio no Canadá de 1 ano e 4 meses, para aprender inglês mesmo. Ok. Mas, até com o objetivo de aprender inglês, num determinado momento, um amigo meu do Rio, que tinha uma agência, ele me indicou para um cara lá, falou, Gustavo, fala com esse cara aqui, que esse cara vai conseguir te ajudar. E ele tinha uma agência lá em Toronto. E aí eu fui lá falar com o Jimmy e tal, e assim, a gente sai daqui, né, eu saí daqui do Brasil achando que o meu inglês era intermediate. Aí quando eu cheguei lá no aeroporto, que a mulher disse pra mim como é que eu tinha que pegar um ônibus, e eu entrei no Copetramo, naquele taxão executivo e tal, porque eu não entendi nada do que ela falou pra mim, acabei pegando o que eles chamam lá de limo, que é um táxi mais caro. Eu falei assim, putz, meu inglês não é intermediário, que a gente acha que porque a gente fala, né, the books on the table, dog, cat, a gente consegue construir as frases básicas, o nosso inglês é intermediário. A gente chega lá e descobre que não é intermediário. Então, essa porcaria nenhuma. Com 3, 4 meses, o meu inglês evoluiu muito pouco, porque ainda estava virando a chave. Aí quando eu fui conversar com o Jimmy falou, Gustavo, você tem algumas dificuldades aqui e tal, fica meio difícil. Ele falou assim, cara, vem ficar aqui com a gente no escritório para você praticar o teu inglês. Ele falou, você conhece muito de marketing, eu falo português, vai ser tranquilo para você fazer isso. Eu falei, pô, legal, vamos nessa. Fez uma imersão ali. Com 1 mês, eu montei um projeto de uma escola de marketing digital para eles, e eles têm essa escola até hoje que chama Digital Marketing Academy of Canada. Só que o que eles fizeram? Eles conseguiram um investidor, que conseguiram uma acreditação no Canadá, e aí o próprio governo paga para eles para que o profissional se capacite em marketing digital para entrar no mercado. Então assim, quem era o principal cliente deles? O governo. O governo falou assim, preciso formar 20 caras esse mês em marketing digital para botar no mercado. Toma aí e dá o curso para eles. Aí eles tinham lá uma plataforma e tal, o projeto todo começou comigo. Como não dava para eu ficar lá, mas o que foi legal? Eu fiquei de abril a dezembro, cara, meu inglês decolou. Eu voltei de lá fazendo simulado das certificações de IELTS, tirando boas notas, entendeu? Eu sempre tive esse ciricutico de pensar em empreender, pensar modelos de negócio. Eu tinha acabado de sair da aceleração da 21.212, deixei as coisas aqui no Brasil. Aí eu falei, cara, eu tô muito com business model na cabeça, com os mindsets de Alexander Osterwalder e essa galera toda. Aí eu cheguei lá, cara, fui levando isso tudo pros caras, os caras gostaram muito, foi muito legal. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei para cá, eu percebi assim, caramba, né? Tipo, preciso fazer alguma coisa. Aí um amigo meu chegou para mim e falou assim, pô, Gustavo, conta uma história. A gente estava entrando na questão do empreendedorismo de palco. Monta uma escola tua no Brasil, vinculada com a do Canadá, e fala que você voltou para o Brasil porque você montou a escola lá e agora você vai gerar a operação implementar aqui. Aí eu falei, não, mas eu montei a escola lá. Só que assim, não, mas aí você conta uma história bonita. Aí eu falei, não vou contar a história bonita. Não é a realidade. Porque eu falei assim, cara, se alguém for lá e for falar com os gringos vão falar, não foi isso. E aí, como é que eu fico? Aí, tipo, por que eu contei mentira? Por que eu inventei? Então, eu não quis fazer isso, mas assim, foi meio que assim, não, porque pra ficar bonito. Aí, na época, a sugestão foi, cara, ninguém vai correr atrás, ninguém vai saber. Eu falei, cara, a hora que você começa a incomodar, todo mundo vai querer puxar a tua carrapeta. Vai puxar a capivara e vai achar alguma coisa. Vai puxar a capivara e vai falar, meu, achei alguma coisa do Gustavo aí que era... Então, assim, eu falei, cara, deixa quieto, eu vou tocar minha vida. Se eu tiver que tocar uma escola, criar uma escola minha, cara, pode até ser que um dia eu crie lá um vínculo com eles, uma parceria, mas eu falei, não vou contar essa história para ficar bonito, para ficar posando de bonito, porque é muito, né, empreendedorismo de palco. No fundo é raso. Tipo, então eu falei, não vou correr esse risco. No que ano foi isso que você foi para lá? Eu fui em 2012, dezembro de 2012, peguei 2 invernos. Dica, se nevar muito, não faz muito frio. Se não nevar, é porque vai fazer muito frio. Se prepara, porque uma vez eu fui na casa de um cara para fazer um pitch, assim, eu tava treinando, para fazer um negócio com ele lá. Aí eu fui na casa do cara, o cara ia me ajudar lá, aí tipo, cara, assim, eu tirei a luva e apertei o interfone para tocar. Nossa! Tipo, foi aquela sensação de congelar a mão, assim. Caraca. Aonde que você ficou lá? Toronto? Eu fui em Toronto. Fiquei bastante em Toronto, cheguei a conhecer algumas cidadezinhas ali, mas eu não cheguei nem a conhecer o French Canada. Eu fiquei em Toronto mesmo. Fiz os cursos de inglês em Toronto. Cheguei a fazer um curso na época o nome era Social CRM, que era tipo gestão de relacionamento nas mídias sociais dentro da Universidade de Toronto. Foi um curso bem legal. E também fiz um curso Social Media na George Brown College, que era uma outra faculdade que tinha lá em Toronto.
dava para entender um pouco como é que funcionava o marketing digital para eles, e foi muito bom para treinar o vocabulário técnico. Né? Tipo, então, assim, eu via como é que muitas das palavras e tal, para negociar as coisas e tal, mas enfim, dizia assim, o brasileiro estava muito atrasado com relação ao canadense. Não tinha isso. O que tinha muitas vezes era a forma como o canadense consome mídias sociais é um pouco diferente da que o brasileiro, entendeu? Mas só para você ter uma ideia, assim, tinham relatórios que falavam, o canadense é o que mais acessa a internet. Aí eu brincava, né, e pegava os relatórios do Brasil e falava assim, não, mas lá no Brasil eles dizem que quem acessa mais a internet é o brasileiro. Aí a gente ficava dando risada, porque assim, eram aquelas pesquisas... uma manipulação. Era, tipo assim, era manipulação, né? Tipo assim, vamos dizer que a gente aqui é quem mais acessa, mas assim, enfim, era a realidade ninguém vai saber. Exatamente, verdade. Porque, de novo, ninguém vai lá conferir, né? Deixa eu comparar esse estudo aqui. E também não é tão simples assim, né? Onde você tira esses dados? Pois é. Então, assim, mas era engraçado, a gente ria pra caramba, a gente falava assim, pô, mas aqui no Canadá quem mais usa, mas eu vi um relatório há 6 meses atrás do Brasil dizendo que é o brasileiro que mais usa. Será que não é uma estratégia para fomentar o consumo? Às vezes o cara também sem sombra de dúvida. segmenta pela plataforma, sei lá. Sem sombra de dúvida, assim, você querendo ou não, você fala assim, nossa, se tá todo mundo usando, né? Então é isso aí, vamos continuar a usar, entendeu? Funciona isso. Funciona, é o que a gente fez o React lá, que a gente postou semana passada. A mídia vai lá, o jornal publica, o candidato publica do jeito que ele quer. Ninguém vai conferir, ninguém vai ler a matéria, ninguém vai ler a pesquisa, como foi a metodologia. Eu estava falando que a gente fez um react sobre pesquisas políticas, né? Aí a gente pegou uma mesma pesquisa, um falava assim, o que mais cresce. O que mais cresce. Aí ele saiu de 1 foi para 2%. Realmente, dobrou o crescimento. Nenhum tinha dobrado, mas porra. E o outro falando na mesma pesquisa que é o que está na frente. Ele era o que estava na frente. E realmente está na frente, com, sei lá, 15%. As pessoas não param para fazer uma análise mais profunda, né? Não. É uma pena. E aquela história, né? A gente consome tanta informação, eu costumo falar muito isso, né? Eu gosto muito das redes sociais, eu acho que elas ajudam bastante, mas eu costumo dizer o seguinte, né? A gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente começa a querer se educar por meio de stories, por meio de reels. Nada contra os reels, muitas vezes eles são motivacionais, dicas, etc. Mas assim, gente, assim, tem outros caminhos que você vai mais a fundo nisso. Exatamente, né? Vamos aprofundar, né? É o que eu falo, é o cara que só lê a manchete. Né? A manchete não passa informação nenhuma, é só para te atrair a atenção e você gerar um número lá para a plataforma. Exatamente, é muito perigoso, né? E na velocidade que a gente está indo, muitas vezes a gente fica satisfeito com aquela visão. Informaçãozinha ali da chamada da notícia. É perigosíssimo isso. Mas assim, eu vi alguém... no grupo hoje, num grupo de política que eu participo aqui, que falaram isso. Tem um cara que ele era dos Estados Unidos. E a gente estava depois discutindo, eles estavam discutindo, eu fui entrar na discussão lá para acompanhar, e ele falou, gente, mas isso é um problema da classe média, tá? O americano, a mesma coisa. Só que trabalha comigo aqui, chega... eu vi não sei o que no Brasil... Não, você leu a matéria toda? Não, tá falando lá, que sei lá, queimou metade da Amazônia. Aí fala, não, ó o dado aqui, tá? Diminuiu, cresceu. Não, só viu, acho que a manchete e sai falando. Então parece que é problema geral. Talvez um pouco menos lá, porque a questão da educação... a pessoa que se informa, ela se informa. E aí, por ela se informar, ela acaba se destacando e sendo bem sucedida em alguma área, normalmente até financeiramente. O pobre não se informa e também não quer saber, porque ele quer botar comida na mesa. A classe média vai na manchete. Exato. Estou fazendo um paralelo por conta do que você falou agora, mas a grosso modo talvez seja isso. Isso não está muito errado, né? Não, cada um com a preocupação do momento. E se a gente for pensar bem, né? A gente estava conversando agora aqui nos bastidores, falando sobre a intenção lá no início de fazer a reforma agrária, né? Não vai ser feita reforma agrária nunca, porque é uma forma de você vender. Eu quero ser, pelo amor de Deus, é só... Claro, eu não sou candidato a nada, não pretendo ser, mas assim, vamos imaginar que eu estivesse aqui como um candidato a alguma coisa. Uma suposição. E aí eu ia defender a pauta de que precisa fazer a reforma agrária. Mas assim, é porque eu preciso me eleger, então, né? Vamos falar que é reforma agrária, porque reforma agrária é um negócio que vende, gera voto e tal. Mas a gente fala assim, poxa, caramba, tem tantos problemas no país que existem, né? Eu tô com 46 anos. Nossa, existem há anos e a gente não vê resolver. Não, é aquela... Fala, gente, porque se resolver, acaba o eleitor. Eu vi uma discussão de uma menina esses dias, ela dando uma opinião, e ela falou isso aí. Ela falou, o brasileiro, ele importa a pauta.
né, fugindo um pouco do tema do empreendedorismo, mas ele importa a pauta. Então a gente está discutindo uma pauta aqui dos Estados Unidos, tem 50% da população tem saneamento básico. Então, gente, por que a gente está discutindo isso aqui? A gente nem resolveu esse problema. Eu tenho um amigo, eu estava uma vez num bar com ele, tomando uma cerveja, e aí tinha um cara sentado com a gente estava ali falando de política, opiniões às vezes iguais, às vezes diversas e tal. E aí o cara chegou e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, pessoal, o brasileiro não consegue resolver o problema do próprio cocô que ele faz. A gente tem problema de saneamento básico no Brasil. Então assim, como é que a gente quer resolver outras coisas se isso daqui que é muito importante a gente não consegue resolver? Tudo bem, tem, né? Eu, por exemplo, estou com a questão do empreendedorismo, a questão da inovação, mas eu estou entendendo o seguinte, né? A plataforma é minha, a escola é minha, eu vou abraçar isso, porque eu entendo que o governo, que o Estado, que as pessoas responsáveis deveriam estar resolvendo essas outras coisas. Não vão fazer. Né? Entendeu? É uma pena, não vão, a gente sabe que muito difícil. Isso daí vira ferramenta depois para eleição, reeleição e etc. Mas se a gente for parar para realmente pensar, tem tanta coisa que a gente não consegue resolver e que tem muita prioridade aí na frente. Nossa, então é realmente uma pena mesmo. Tudo isso abre espaço para o empreendedor. Sim. Porque onde o governo não vai fazer ou finge que está fazendo, o empreendedor está ganhando dinheiro com aquilo, resolvendo o problema de alguém. O Empretec ajuda você a identificar oportunidades. Então, uma das características do comportamento empreendedor é identificar oportunidades, justamente por conta dessas dores. Né? Então, assim, eu acho que você tocou num ponto muito, muito interessante. Né? Assim, muitas vezes a solução de um problema, a oportunidade no empreendedorismo vem de uma dor de alguém. Gente, o Uber fez isso com uma maestria muito grande. Tudo bem, perdeu bastante, né? Em algum momento se perdeu ali. Hoje em dia não oferece mais o serviço como antigamente, mas você pensar que, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha uma carência muito grande, né, de transporte executivo, e os caras vieram com aquela possibilidade de ligar de um ponto A a um ponto B, oferecendo o serviço como eles ofereciam, é o que todo mundo fala realmente, acessível, né? Assim, é muito disruptivo para aquilo. Mas o empreendedor ele tem que ter essa característica. E aí, até aproveitando, falar assim, todos nós empreendedores, muitas vezes, né, estou falando aqui para vocês, eu tenho quase 25 anos de experiência acadêmica. E aí, por conta desse conhecimento técnico, né, de didática, de formação acadêmica e de negócios, etc., o que eu faço? Eu vou abrir uma escola de negócios. Ótimo. Mas quais as habilidades, né, quais as características e comportamentos empreendedores que o Gustavo tem e que ele desenvolve no dia a dia? Então, a gente como empreendedor, a gente precisa entender que não é só ter o conhecimento técnico. Não adianta você conhecer de contabilidade, você conhecer de gestão comercial, você ser um cara desenvolvedor de software, um especialista em marketing digital. Você precisa ter habilidades como topar correr risco, ter persistência. As estatísticas do Sebrae há anos já falam pra gente, né? Os negócios duram normalmente em média 2 anos. E por que não duram mais? Porque parte disso é porque a pessoa desiste, porque muitas vezes... resiliência. Entendeu? Assim, você tem que ter persistência, você tem que entender que se você não insistir no negócio, fica difícil. Tudo bem, às vezes acontece, né? Gustavo, eu passei por uma dificuldade entre ficar olhando meu filho pedir comida e não ter como comprar comida para meu filho e de repente arrumar um fixo ali para poder pagar as contas, eu fui para o fixo e arrumei as contas. Não é assim, né? Olha, pula de paraquedas, pula de um avião sem paraquedas, ou pula de base jump sem um elástico, ou se joga de uma ponte, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é assim, poxa, minimamente saber correr riscos, né? Fazer um planejamento para correr riscos calculados e ter persistência, né? Tentar entender por que o negócio não está dando certo, né? As turmas, às vezes, que eu dou aula de planejamento, a gente fala muito de missão e visão. E aí eu falo para a pessoa, gente, olha só, se for fazer visão, você vai pensar a tua empresa para daqui a 2, 3, 5 anos. Legal, mas você vai esperar os 5 anos para entender por que você não está chegando perto do que você colocou como meta na visão? Não, assim, com 1 ano você já pode fazer uma avaliação e entender o que deu errado. Então, assim, vamos tentar, né? Tipo, monitoramento constante, né? E uma coisa interessante, planejamento estratégico é para todos, né? As pessoas, elas acham,
Ah, não, mas planejamento estratégico só para empresa grande. Não. É para pessoa, vida pessoal. Exatamente. Você pode fazer um planejamento da sua vida. Eu costumo, inclusive, dizer isso. Gente, se vocês quiserem usar análise SWOT, fazer uma análise SWOT pessoal, avaliar as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças que existem por aí, você pode fazer. Então, assim, não é porque a ferramenta existe que ela é só para o mundo corporativo e para empresas de médio e grande porte. Então, a ideia, né, nossa lá no IBEMP é justamente poder desmistificar algumas ferramentas que as pessoas muitas vezes acham que não, isso aqui não é para mim, o meu negócio, ele é pequenininho, não vale a pena tanto esforço para isso. Claro que vale. A gente tem um problema que é assim, né? A gente nunca tem tempo para fazer, mas a gente tem sempre tempo para refazer. E quando a gente pensa muito no curto prazo, a gente muitas vezes se sabota. Eu não estou dizendo que é para a gente ficar só olhando para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, mas você pode sim pensar no teu presente e dizer, poxa, eu preciso vender tanto esse mês. Mas eu não posso abrir mão também de ter um planejamento para pensar que eu preciso vender os 6 meses, vender um ano, porque senão não faz sentido você ter uma empresa, entendeu? Sim. Gostei dessa frase. Não tem tempo para fazer, mas tem tempo para refazer. É isso aí. O brasileiro adora um retrabalho. É isso. Mas é problema de base, né? É base, né? Isso é surreal porque está em todas as áreas. Porque o cara não sei lá, planejamento, a gente já falou sobre isso aqui, né? Educação financeira, planejamento, noções básicas de contabilidade, noções básicas de direito, noções básicas de política, comunicação, tinha que estar na escola. O cara com 15, 16, 17 anos tinha que estar pensando nisso. Então, eu quando estudei escolas, nos cursos mais básicos ali de formação, eu tive educação moral e cívica na escola, lá no Rio de Janeiro tinha educação moral e cívica, e tinha uma matéria também chamada OSPB, que era tipo onde a gente discutia... Ainda tinha isso lá. A gente discutia as questões de ética, a gente discutia as questões políticas. Cara, era bem interessante e eu acho que ajudava mais. Isso foi fugindo do currículo, isso foi saindo do currículo. Confesso que eu não acompanho muito como é que está o currículo hoje. A última informação que eu tive, que eu até fiquei feliz, é que empreendedorismo seria uma disciplina que seria ensinada na escola. Eu acho ótimo, né? Tem escolas particulares que já tem, mas na rede pública ainda... Pois é, mas é uma pena, né? Atual. Porque assim... Essa é uma situação que aí, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo especificamente, o governador Tarcísio está tentando implantar a educação financeira. O pessoal brigando com ele que não pode implantar a educação financeira porque isso vai fazer uma cabeça capitalista, blá, blá. E é aquilo que você fala, cara, se ele formar professor de matemática, se ele formar sociólogo, filósofo, o que ele se formar, ele vai ter que mexer com dinheiro. Ele tem que ter uma noção básica do que é juros, entender né? o que impacta na saber Selic, comprar melhor, saber investir. O básico, não é aprofundado, não é ser um day trader. Eu acho que assim, as ideologias, elas atrapalham demais. Tá? As ideologias, elas atrapalham demais. Que é o que você falou, não resolve nem a base, vai resolver ideologia. Eu, por exemplo, li Capital 1 e 2, por curiosidade, e o Manifesto Comunista foi um livro que deram na escola e eu li. E assim... Só que vou fazer um disclaimer, né? Isso é legal, pô. Eu acho importante você ler o Manifesto Comunista. Não, até para poder refutar. Até para poder... E assim, eu confesso que na época, quando eu li a primeira vez... E até para refutar os próprios comunistas de hoje, que estão deturpando aquilo, né? Assim, quando eu li na escola, que eu era adolescente, né, revolucionário e tal, tem 2 episódios muito interessantes. Esse, do Manifesto Comunista, e na época, assim, claro que eu fiquei inflado, poxa, não, porque é isso, né? Proletariados do mundo univos, até o dia que eu comecei a ganhar meu dinheiro e falei, puta, né? Não quero dividir meu dinheiro com quem não, porra, pelo amor de Deus, né? Convenhamos. E aí você não tem nenhum problema você ir lá e reler. Vai lá e reler e fala assim, nossa, né? Agora, digamos assim, com uma visão de mundo diferente, com uma experiência de mundo diferente, não estou nem dizendo que fiquei mais maduro, mas assim, será que isso continua fazendo sentido? Talvez você descubra que não faz sentido. Então, assim, eu acho legal você falar assim, não, eu vou ler Escola Austríaca para eu falar, isso não serve para mim. Acho que você tem que chegar e falar assim, não, eu vou ler Escola Austríaca, né? Eu, quando estava fazendo mestrado lá no Mackenzie, tinha lá o Fórum de Liberdade Econômica e tal, então, assim, acabei passando ali pelos livros da Escola Austríaca. E muitas coisas eu gosto, outras eu não gosto. Mas o que é interessante disso aí tudo? Não tem problema você ler. As pessoas às vezes falam assim, não, porque não pode dar um livro do Karl Marx. Claro que pode. A pessoa tem que ter discernimento para ela falar, isso não é para mim. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu tive diversos professores comunistas na escola, não virei comunista. E foi uma opção. Não tem problema nenhum também se a pessoa for comunista, tiver um viés mais progressista e tá tudo certo. Só que assim, eu acho
que Você existem... tem embasamento, pelo menos, né? Não Eu acho que existem coisas legais, não. E aí eu acho que assim, a educação financeira foi como vocês falaram, ela é importante, independente da questão ideológica, política que a pessoa queira seguir. Independente da profissão que você tem. Ela vai precisar Até se lidar você não com tiver dinheiro. profissão, você vai lidar com Ela vai precisar lidar com dinheiro. Eu brinco com alguns colegas comunistas, não é comunista, mas são mais à esquerda, e eles vêm às vezes falando sobre isso, e eu falo assim, cara, mas aí eu provoco, né? Aí eu também sou advogado do diabo. Mas você pensa, você gosta, o comunismo é bom, mas eu li lá que vocês querem fazer uma revolução armada. Você sabe quanto custa uma arma? Se você não souber administrar seu dinheiro para você alimentar esse exército, você não faz uma revolução armada, filha da puta. Pois é. Você tem que saber gerenciar recursos, planejar. Como que você vai dar um golpe de Estado sem planejamento? Até para roubar. Até para roubar Para roubar você tem que ter uma arma. Vai roubar a arma de alguém, então. Aí vai roubar a arma de enfim. alguém. É mais complexo, né? Eu acho que é válido a leitura, a busca por informação e etc. E eu concordo que assim, as escolas hoje, né, o curso hoje, o que a gente oferece de formação, principalmente dos mais jovens, poderia melhorar muito. Né? Eu não estou dizendo que a matemática não é importante, eu não estou dizendo que o português não é importante, mas assim, eu sou professor universitário há 25 anos. E eu falo para vocês, eu comecei a dar aula com 23 anos, gente. E naquela época isso já acontecia. A gente recebe na universidade muita gente, às vezes, analfabeto funcional. Sim. A pessoa, às vezes, ela não sabe ler e escrever. Né? Eu pegar um livro do Business Model Generation e falar para ele, olha, eu preciso que você leia o livro para você entender como é que monta o Canvas. Ele não vai conseguir. Ele vai ter dificuldade. Ele vai preferir que eu demonstre para ele. E tudo bem, é uma forma também dele aprender, mas assim, muitas vezes a gente tem um aluno que não fala direito. O aluno chega numa universidade e ele não fala direito, ele não conjuga verbo corretamente, ele erra em regência, em concordância, ele erra numa série de coisas. Então, e aí assim, não dá para, numa graduação tecnológica de 2 anos, você resolver esse problema. Não dá para, num bacharelado de 4 anos, você resolver esse problema. Então, assim, esse cara sai com uma formação extremamente técnica, mas muitas vezes sem saber falar. Muitas vezes sem saber falar, é péssimo. Mas é o que a gente tem hoje no Brasil. E aí é aquela história, poxa, mas ninguém está pensando em resolver o problema lá na base. Do primeiro ao nono, depois do primeiro, segundo, terceiro, não. Ninguém está pensando em fazer isso. E aí é aquela história, né? A gente tem hoje a educação superior, muitas vezes em grandes grupos educacionais. Por um lado, né, o que é positivo? Conseguiu, de uma certa forma, democratizar a formação superior, porque se a gente for pensar, né, quantas pessoas têm condição de estudar na Fundação Getúlio Vargas e pagar uma mensalidade de 5, 7 pau, no INSPER, né? São poucas as pessoas que têm condição de estudar numa escola. Então, você tem a pública, só que muitas vezes a pública é muito concorrida. Né? Então, é tão caro quanto, né? Então, porque assim, eu vou estudar na USP e vai ser de graça. Mas caramba, para você ter uma formação, para você poder entrar e fazer medicina ou uma engenharia na USP, você teve que investir, né, numa boa escola, senão você não entra. Senão você não entra. 14 anos. 14 anos pagando para... E aí é muito interessante. Mais assim, o cursinho. Você paga 14 anos mais o cursinho para você ficar, às vezes, 4 sem pagar. Né? Então, assim... Talvez na ponta do lápis... Não vale tudo a pena, assim. Se você for parar para avaliar, talvez não seja interessante. Às vezes é até interessante você falar assim, não, eu vou dar uma educação boa, mas com um valor menor, e aí eu vou guardando uma parte desse dinheiro para poder pagar uma boa faculdade para a pessoa. Que é mais ou menos como é nos Estados Unidos. Exatamente, a base é gratuita, exatamente. A universidade você isso tem aí. Estados Unidos e Canadá, as escolas são públicas e são boas, e aí sim, o cara guarda dinheiro durante 20 anos para ele estudar na Universidade de Toronto, para ele estudar nas universidades boas lá. É isso. O Canadá ainda é mais acessível à universidade do que os Estados Unidos. Né? Sim. Mas... Você tem lá os colleges, né? Tipo, que são boas escolas, mas enfim... Comparável, de certa forma, com os nossos tecnólogos. Né? Exatamente, é isso aí. Então, assim, tem essas opções, né? Então, por que o Brasil também não olha para os lados, né? Não é aquela coisa, o jardim do outro é mais verde que o nosso e tal. Cara, mas assim, tem coisas tão legais que você pode pegar de países mais desenvolvidos que o nosso e trazer para cá, né? Por que você não investe nisso? Mas eu acho que assim, as graduações hoje, elas têm uns problemas graves, que são o aluno que você está recebendo. Aí quando você, por exemplo, pensa nesses grandes grupos, tá? Que estão oferecendo, digamos assim, de uma maneira mais democrática, né? Uma vez eu estava num grupo de professores da Fundação Getúlio Vargas, que eu sou professor da Fundação, né? Ainda dou aula lá, muito menos, mas assim,
tô lá como professor ainda, e num dos grupos uma pessoa colocou assim, poxa, olha isso aqui, né? O que que era? Era Descomplica, fazendo uma promoção de Black Friday, vendendo 2 MBAs pelo valor de um, era tipo, sei lá, uma merreca. Aí todo mundo dando piada, fazendo piada, criticando, zoando a forma comercial. A forma comercial eu realmente achei agressiva, mas o que eu acho interessante quando a gente olha, por exemplo, para o Descomplica e para outras, tá? E quem não tem dinheiro para estudar na FGV? E quem não tem 50 mil para fazer um MBA lá? Não faz MBA nunca? Não pode fazer? Não vai fazer nunca. E se você for pensar quantas pessoas, né, olhando para a pirâmide, tem condição de fazer um MBA na USP Exalc, um MBA na SPM, no INSPER, na FGV? Não são todas. Então, assim, como modelo de negócio, a Descomplica observou isso e falou, cara, eu vou democratizar. Eu vou ganhar dinheiro na quantidade. E tá tudo certo. E assim, e a dinâmica é outra, né? Isso que as pessoas parecem que não entendem. O Descomplica são aulas gravadas. É outra pegada. Mas tem uma outra coisa interessante nisso aí, tá? Conheço profissionais extremamente competentes e o que eles me disseram? Gustavo, fiz 2 MBAs da Descomplica. Cara, os cursos são bons, são práticos, as aulas são gravadas? São, mas você põe mão na massa, você aprende tecnicamente. Então, você pega, por exemplo, o profissional da área de marketing digital e ele quer fazer um MBA para se qualificar melhor em marketing digital, cara, vão ter aulas ali práticas. O cara vai demonstrar como é que cria uma campanha de link patrocinado, passo a passo, vai aprender a usar Google Ads, Meta Ads e tal, que muitas vezes, num MBA de 50, 60 mil, às vezes até o posicionamento e o público que vai é um público mais gestor, mais executivo. Sim. E aí ele não quer ter essa visão ferramental. Eu acho que por diversas possibilidades, assim, é isso. Se tem proposta. É outra proposta. Você tem públicos diferentes ali. E eu não vejo problema nenhum em ter esse tipo de... Só que aquela história, né? A pessoa que entrou num Descomplica, num grupo Anhanguera, num outro grupo educacional qualquer, se ela entrou num curso EAD e ela entrou com um problema de analfabetismo funcional, ela não melhora isso. Ela vai continuar tendo dificuldade. Se ela entrar no presencial, também provavelmente essa pessoa, aí é uma realidade que é um machismo meu, provavelmente essa pessoa vai desistir no meio do curso. Porque o curso online, o curso EAD, ele exige uma disciplina maior. De você não ter ninguém te cobrando, você não tem que sair de um ponto A para o ponto B, o ponto que você tem que sair é ponto A para o ponto B, você vai ter que sair da sala para ir para algum lugar com calma estudar. Aí entra, o cara que não tem disciplina não faz. Aí entra a minha crítica ao modelo tradicional que existe de educação hoje, que é você, por exemplo, ter aula de 7 às 11. Se você for pensar, e assim, não é apontando o dedo para ninguém, assim, hoje, se você quiser criar uma faculdade, você vai botar aula à noite e vai ser aula de 7 às 11. Porque você tem que cumprir uma carga horária, o curso tem que acabar em 2 anos, se for uma graduação tecnológica, ou tem que acabar em 4 anos. E aí, quando você pensa isso, você pensa assim, mas imagina você que trabalhou o dia inteiro, aí você vai sair daqui do seu trabalho, e aí você vai chegar na faculdade às 7 e você vai ficar ouvindo o Gustavo falar de 7 às 11, que nem um louco, de marketing. E assim, vamos lá, você está pensando na tua família, teu filho, tua esposa, teu marido, teu trabalho, o problema é que você não conseguiu terminar de entregar e o cara vai cobrar de você boleto amanhã. Da faculdade que vai vencer. O boleto da faculdade, a conta de luz que você esqueceu de pagar. Isso, né? Aí você fica ali realmente durante 4 horas absorvendo informação, você não absorve. Então, se você for pensar assim, caramba, o Gustavo foi lá e falou por 4 horas, mas tenta mensurar o quanto esse cara conseguiu absorver de informação. Se foi 10% é muito. Pouco. Não, tanto é que fiz isso por 5 anos. Na minha época na faculdade, eu fiz a Anhanguera. Eu até sacaneava o pessoal lá, falava, gente, isso aqui é meio que propaganda enganosa, porque o cara fala que vai ficar das 7 às 11, e o professor já ia dando 9h30, ele já sentia que a sala estava morrendo. Ele já ia cortando o tema, já encurtava a aula, vamos sem intervalo para nós sair mais cedo. A última vez que eu dei aula na graduação, que foi até recentemente, eu via isso. Eu vi o seguinte, até por conta do acesso, eu via que muitas pessoas chegavam atrasadas e elas iam embora mais cedo porque muitas pegavam ônibus. Sim. Então o que eu fazia? Eu falava assim, bom, de 7 às 8, eu vou fazer sempre uma revisão da aula anterior. De 10 às 11, eu fico ali falando de cenas dos próximos capítulos, assuntos importantes, mas nada que, tipo assim, seja, né, uma aula de marketing. Ó, eu não vou falar de 4 a informação que o cara vai perder para não fazer a prova. Exatamente, eu não vou falar de marketing mix de 10 às 11. Marketing mix fica de 8, né, às 10. Então, o grosso, eu ficava ali de 8 às 10, assim, aquelas 2 horas
era o horário que eu entregava realmente um conteúdo bacana, porque eu falava, cara, é o horário que o cara chegou, que ele parou, que ele prestou atenção, ele já foi no banheiro, ele já pegou um café, a cafeína já entrou na corrente sanguínea, ele já acordou. Aí eu falo, não, beleza, de 8 às 10 a gente vai, então de 7 às 8 eu fico ali conversando, trocando uma ideia, segurando o pessoal que vai atrasar. Segurando o pessoal que vai atrasar, faço uma revisão, foco em determinados tópicos e tal. Por exemplo, revisão de prova. Revisão de prova era sempre de 8 às 10. Porque eu falava, cara, era o horário que o cara tava forte ali e tal. Aí, beleza, 10 horas uma galera começava a ir embora porque tinha que pegar ônibus e eu falava assim, tranquilo. E aí quem ficava de 10 às 11, aí a gente trazia ali alguns extras, algumas coisas assim, mas nada que tipo, putz, cara, ó, se você tá no ônibus, não precisa ficar preocupado que você tá perdendo conteúdo aqui. E vai pro... não é nada que vai, avaliação. Exatamente. Entendeu? Fica a dica para você que é professor universitário aí. Não ferre seus alunos, eles também estão cansados. Não, assim, e aí eu acho, isso é um ponto importante. Isso é um ponto que você colocou, assim, é importante, né? Acho que assim, o docente hoje de ensino superior, ele precisa entender, quando ele dá aula, principalmente em graduação tecnológica, o público é outro. Uma graduação, um bacharelado, o cara muitas vezes ele tem ali um suporte do pai. Ele muitas vezes ele é mais novo. Então você pode cobrar um comprometimento maior do aluno. Mas quando o cara é de graduação tecnológica, cara, esse cara trampou o dia inteiro. Muitas vezes ele se estressou o dia inteiro com o cliente, com o chefe, com o fornecedor. Aí você ainda quer cobrar que ele esteja às 7 na aula? Para, gente. Assim, cada um sabe de si, da responsabilidade. Esse cara tá jogando nas 11. E aí você, tipo, aí assim, desculpa, né, professor? Vamos resolver você o teu problema de carência. Porque ele é carência sua, né, bicho? Desculpa, né? Enfim. Mas eu tenho esse é muito real que você está falando nessa questão do nível que chega, porque eu lembro que no primeiro semestre tinha a turma, aí ADM, essas empresas, esses grandes, eles fazem isso, né? Eles juntam ADM, economia, contabilidade, engenharia também, era os dois primeiros anos, juntos. 100 pessoas na sala, essa loucura, e a mensalidade lá embaixo, é sempre essa equaçãozinha, né? Isso. E aí eu lembro uma professora nossa, ela chegou revoltada, ela tinha dado um trabalho lá e tal, aí ela foi apresentar a nota e falou, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, assim, no final do bimestre, ela falou, vai todo mundo passar com 6. Eu falei pro diretor, vocês copiaram o trabalho de todo mundo, eu já não consigo nem saber quem fez o original. Caramba. O trabalho é igual de todos, porque 100 pessoas, dividiu lá em vários grupos, alguém vazou o primeiro, meu amigo. Foi só quando você mandou ver. Assim, hoje, eu acho assim, né? Inteligência artificial. Isso aí vai ser um assim, eu não tenho nada contra usar inteligência artificial, mas eu acho assim, quem está usando inteligência artificial bastante, já consegue até olhar, bater o olho e falar assim, isso aqui é um texto de inteligência artificial. Então assim, dá para você botar um bom prompt para o ChatGPT e depois fazer uma curadoria do que ele te trouxe como resposta. Eu tenho cenários, né, de alunos que usam às vezes para responder uma questão, né? E já escutei cenários de professor que corrigiu prova com o ChatGPT. O aluno falou, não, o professor usou ChatGPT. Como assim? Veio tipo escrito assim, de acordo com o que o aluno escreveu, entende-se que a questão... Eu falei, gente, é muito robotizado. E o cara nem revisou. Você não consegue nem fazer uma revisão e, tipo assim, botar uma linguagem mais informal, como se fosse você corrigindo, né? Então, assim, não tem problema nenhum você ganhar escala. Você é professor, você não é escalável, você não é um gremlin, né, que a gente joga na piscina e multiplica, tudo bem, a gente entende. Mas assim, gente, faz o negócio com um pouquinho mais de qualidade, né? Usa lá a inteligência artificial para facilitar um pouco o teu trabalho, mas faz uma curadoria também, porque senão fica um negócio tão robotizado que é isso, né? A pessoa fala assim, cara, aí você vê, a professora, ela viu o trabalho e viu que foi copiado. Se fosse na época do ChatGPT, ela ia bater o olho e falar assim, cara, esse trabalho aqui é ChatGPT. Então, ChatGPT, corrige para mim esse trabalho feito pelo ChatGPT, ou corrige para mim esse trabalho que foi feito por você. Então, ninguém mais está fazendo nada. Para que a universidade, se o aluno está fazendo um trabalho com inteligência artificial e a inteligência artificial está corrigindo o trabalho feito pela própria inteligência artificial? Gente, é muito louco. Só potencializou aquela frase, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Pois é. Que já era assim no modelo expositivo tradicional, agora com o ChatGPT ficou mais evidente. Não, mas vai de encontro com o que você falou, né? Talvez, mas hoje o MEC ingessa muito algumas coisas, né? Você tem que ter as 4 horas de curso. Talvez se mudasse a dinâmica e falasse, agora a gente pode ter, em vez de fazer 4 anos de duração... Então, olha só, o MEC, ele não ingessa. Não? Com relação a como é que vão ser as aulas, não. Não, sim, mas eu falo o que acontece é o seguinte, assim, por exemplo, você tem 1.800 horas de carga horária, uma graduação
tecnológica, vamos imaginar, 1.800 horas, 2.000 horas de carga horária do curso. Para que você entregue isso em 2 anos, você tem que ter uma determinada quantidade de horas. Só que, por exemplo, MBA, para você hoje poder credenciar um MBA, você tem que ter 360 horas, no mínimo. Aí você consegue vender como MBA. Mas essas 360 horas não precisam ser de aulas entregues e faladas. Então, por exemplo, você pode gravar 1 hora de aula e considerar que o aluno vai levar mais 1 hora para fazer uma atividade prática que vai contar para o aprendizado dele. E conta. Então, tudo é a forma como você vai aplicar as 1.800 horas ou as 360 horas. Existem realmente algumas regras e você precisa entender o seguinte, para você ter um curso autorizado pelo MEC ou reconhecido pelo MEC, você vai passar por uma avaliação, né? O que normalmente acontece, principalmente no presencial, é o seguinte, cara, sala de aula é igual um avião. Quando o avião decola, você quer que vá decole com todos os assentos ocupados. Sala de aula é igual. Quando você vai para o EAD, é que você consegue fazer isso. Você pega lá numa turma, põe economia, administração, contabilidade, blá, 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 põe todo mundo para ter uma disciplina básica lá que é comum a todos os cursos e bota aquele bando de gente lá e o professor, de repente, num lugar, dando aquela aula para todo mundo. Mas isso é porque a internet permite a escala. Mas na sala presencial, você não consegue. Então, o que acontece? Para justificar o custo, né? Você diz assim, qual é o custo da minha sala de aula? Aí você vai colocar, bom, o meu custo de 7 às 11... com uma quantidade X de alunos, paga. E aí, muitas vezes, por que é de 7 às 11? Porque ele precisa não só entregar o conteúdo em 2 anos, como ele poderia, por exemplo, assim, ao invés de ter 5 disciplinas, uma aula na segunda, outra na terça, outra na quarta, ele tem menos. Uma aula de 15 em 15 dias, ele pode mesclar essas coisas todas. Isso ele pode fazer. Muitas vezes, é essa dinâmica que a instituição de ensino precisa fazer, porque assim, ela precisa minimamente pagar essa conta. Sim. Então, muitas vezes o de 7 às 11 é porque, cara, senão a sala de aula não se paga. Não se paga. Ponto. Sempre me incomodou a forma como as coisas são feitas hoje. A gente está no mesmo modelo lá dos filósofos gregos ensinando do mesmo jeito. Senta a galera, alguém fala, depois vai embora e não faz nada. É isso aí. Ó, tecnologia tá aí para isso. Você está colocando um ponto aí, né? Projetos você pode fazer em vez de ficar ali dando aula, né? Ó, avaliações contam como hora. tem uma coisa interessante que a gente vai tem fazer que um colocar. estágio, vai fazer um voluntário, alguma coisa assim. Eu falei dos problemas que a gente tem no ensino tradicional, certo? Do primeiro ao nono e depois do ensino médio. Você vai mudar isso do primeiro ao nono? A tua aula de matemática vai ser diferente? O cara vai, de repente, ter na escola várias empresas onde ele tem que usar matemática para fazer... Se você não fizer isso, porque o que acontece? A tua ideia é muito boa, né? O cara, por exemplo, ele vai ter uma aula com um projeto, ele vai poder, de repente, ter uma aula onde ele simula na prática uma demanda de um cliente e tem que montar uma campanha para ele aprender ali como se fosse a vida real. Ótimo, muito legal. Mas sabe o que acontece? Corre um risco do cara chegar e falar assim, pô, mas eu fui para a faculdade e eu tive que chegar lá e me virar para aprender. Eu queria um professor me ensinando. Por quê? Porque do primeiro ao nono, ele teve alguém falando 1 mais 1 é igual a 2, fórmula de Bhaskaras, logaritmo. É o dispositivo. Então, ele criou aquele condicionamento, ele se condicionou a ver daquela forma. Quando chega na faculdade e você fala, então, aqui é inovador, o cara fala, como assim inovador? Não, agora eu vou ter que me virar para aprender? Meu filho, bem-vindo ao mundo real. Mas assim, ele não entende isso. Ele, infelizmente, não entende isso. Você conseguir levar alguns modelos não tradicionais de ensino para dentro de sala de aula é complexo. Você, por exemplo, trabalhar com gamificação, o cara pode não entender. Ele pode chegar e falar assim, mas pô, eu fui lá e o cara ficava fazendo joguinho comigo. Então você tem que estar muito disposto até a ver se a pessoa vai entender essa toada da gamificação, colocar o aluno, por exemplo, para dar uma aula. Vamos nos preparar aqui, tipo, você estuda o tema, você prepara os slides e você vem aqui dar uma aula. Gente, o cara vai ter que fazer um monte de apresentações de relatório executivo, etc. Por que o cara não pode praticar e dar uma aula? Mas ele corre o risco e fala assim, pô, mas eu vim aqui para você me ensinar e não para eu ensinar. Então, culturalmente, isso é um problema. Mas isso eu acho que está mudando. Eu acho assim, né? Mudando assim bem... Pontual, né? Bem pontual. Bem pontual. Tomara, né? Porque
Meu filho começou a ter na quarta, na quinta série, já começou a apresentar algumas coisas. Agora ele tá na ETEC, a ETEC tem muito isso. Então meu filho, tipo, tá tendo uma aula lá de segurança do trabalho, uma coisa assim. Aí ele tá tendo que visitar, tipo, ele visitou o hospital da cidade, ele visitou algumas empresas na cidade para conversar com a empresa como que era feito lá. Mas é porque é um ensino com técnico de administração. Então, alguns cursos tem, mas aí você falou, a massa maior tá parada. A minha sobrinha estava tendo, a minha cunhada estava contando que ela estava desesperada porque a filha dela ia ter que fazer uma apresentação de um tema lá específico, e aí a menina chegou em casa e falou, mãe, eu tenho que apresentar isso aqui. Aí ela falou, tá, mas eu não sei isso. Ela falou, tive que estudar com a minha filha, e na conversa, a gente foi conversando, tinha que contar uma historinha lá. Eu dei a sugestão para ela fazer com teatro de meias, fazer uma apresentação assim, mas isso com 8 anos. Então a menina já está falando em público, o público dela ali com 8 anos. Quando ela chegar na faculdade e tiver esse método novo, ela não vai sentir tanto. É isso. Assim, desde que continue. Desde que continue. Exatamente. E assim, um outro cuidado que eu acho que a gente tem que ter com a educação, com a inteligência artificial, com todas as tecnologias que estão vindo para facilitar a nossa vida, é o seguinte: a gente está gravando aqui um podcast, e isso aqui vai estar disponível no YouTube, para as pessoas que quiserem assistir, e vai estar disponível no Spotify para as pessoas que quiserem escutar. Se a gente pegasse isso aqui, fizesse uma transcrição e colocasse num post do blog, sabe quantas pessoas leriam? Pouquíssimas. Porque a gente está ficando preguiçoso. Sim. Aí quando vem a inteligência artificial... Cada dia que tem que rolar, ele já nem lê. Exato. Né? Então assim, outro dia eu dei essa dica para um amigo meu. Ele terminou uma pesquisa, assim, mais uma pesquisa de mercado, nada academicamente, com métodos rigorosos acadêmicos e tal, mas ele encontrou lá algumas informações interessantes e ele quis colocar em formato de post. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Eric, pega essas informações, além de você colocar o formato de post, grava um vídeo com a sua análise, porque você pode ter certeza, cara, da maneira que nós, seres humanos, estamos ficando preguiçosos, é provável que a maioria das pessoas, você pega o vídeo do YouTube e embeda, né, lá no post do blog, a maioria das pessoas vão assistir ao vídeo e de repente não vão terminar de ler a pesquisa. Aí ele, pô, Gustavo, é verdade. Eu falei assim, porque assim, a pessoa vai começar a ler, aí ela vai dar uma lidinha, não, eu li, né? Leu o primeiro parágrafo, 2 parágrafos, 3, já começou a ficar impaciente. Vários jornais, noticiários, o que eles fazem? Eles botam o texto da notícia e eles põem uma barra para você poder escutar a notícia. E quantas pessoas não apertam a informação para escutar? Você tá lá... Porque você vai fazendo outra coisa, bicho, você está escutando a notícia. Finge que está escutando, pelo menos. Então, pois assim, porque às vezes você nem capta, é como se você estivesse no rádio. A coisa passa tão rápido que você não percebe. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter hoje é o cuidado da gente ficar preguiçoso. Porque, assim, quando a gente começa a ficar preguiçoso, a gente também fica menos criativo. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, né? Poxa, não tenho nada contra a inteligência artificial, mas, assim, a inteligência artificial, para deixar a gente preguiçoso, é um perigo. Porque a gente não fica criativo e a gente começa a achar que o carinha vai ter que sempre fazer pra gente. E aí, cara, é aquela história, né? Pô, por que eu deixei de empreender? Por que eu não ganhei dinheiro? Por que eu não fui bem sucedido? Porque alguém que foi criativo, que não foi preguiçoso, foi lá e criou. Então eu acho que assim, né, o empreendedor, ele tem que também usar a tecnologia, usar o ferramental, mas não deixar de ser criativo, não deixar de pensar em ter novas ideias e buscar novas ideias para o negócio, senão é aquela história, vem um substituto e engole a gente hoje em dia, então é rapidinho engolir a gente. Isso aí é uma frase que seria basicamente o seguinte: enquanto você não faz as suas escolhas, alguém vai escolher por você. Exatamente, é isso. Queria fazer uma pergunta para você que mexe com marketing, tem um pouco de bagagem nesse aspecto. A gente tem visto aqui no podcast, virando completamente a chave, tá? Voltando pro marketing. A gente tem visto que a maioria dos nossos convidados, a gente brinca que o podcast é uma ferramenta que ele pode usar para conteúdo digital para ele e fazer o marketing dele, divulgar a marca dele e divulgar. A maioria não usa. O que você pode dar de dica para o empresário começar a trabalhar o marketing digital pro pequeno, né? Porque o cara às vezes não tem agência, não quer contratar, não sabe fazer. Porque o pessoal não está fazendo marketing. Eu até brinquei com o Felipe, a gente está produzindo bastante conteúdo, mas o pessoal não está usando. Primeira questão é a seguinte, né? Você vende lá os seus produtos, os seus serviços. Enquanto você está vendendo, você de uma certa forma, você faz, né, o marketing porque você entende que é aquilo que está trazendo o cliente, ou você não faz porque você acha, não, é o meu produto, a pessoa vem, ela compra, etc, etc. Quando você é um empreendedor pequeno, existem diversos problemas aí que precisam ser desmistificados. Eu costumo dizer isso, eu faço parte, inclusive, do grupo de empresários aqui de Piracicaba, né, o BNI Vitrine, e a gente conversa muito sobre isso lá. É o seguinte, né? Não é porque você é pequeno que você não tem condição de fazer marketing. Você ou vai encontrar um freelancer que vai conseguir te ajudar a fazer isso para você,
ou até algumas poucas coisas você pode fazer. O cuidado que você tem que ter é só um. Às vezes eu converso com um empreendedor assim, né? Marcenaria. O cara tem uma empresa de marcenaria. E aí ele fala, Gustavo, eu gravo os meus vídeos, eu posto no meu Instagram, eu faço o texto, eu pego a foto, eu fotografo, eu coloco. Não tem problema nenhum nisso. Mas assim, e o teu core business? Você não é um arquiteto, não é um decorador, não é um especialista em fazer móveis planejados? Então, parte do teu tempo, você podia estar botando na mão de um especialista para fazer. E, assim, claro, né? Exemplo, eu estava conversando com uma pessoa especialista em móveis planejados recentemente, e aí a gente estava conversando e eu cheguei para ela e falei assim, qual é o móvel mais baratinho que você faz aqui? Aí ela falou, bancada de banheiro, R$1.000. R$1.000 de bancada de banheiro. Aí eu falei, então, se eu cobrar de você um custo, exemplo, né? Eu cobro de você um FII mensal para fazer uma campanha onde vai envolver Google Ads, Meta Ads e uma outra plataforma qualquer. E aí eu vou cobrar o meu FII mensal R$800, R$900, mas ainda vai ter um investimento em mídia. Vamos imaginar que seja R$500 de investimento em mídia e o meu FII mensal para trabalhar com 3, 4 canais seja de R$900. São R$1.500. Se você vendeu, eu fiz todo esse barulho para você, e você vendeu um móvel de banheiro só, você pagou para vender esse móvel. Né? Então assim, você por esse movimento todo, por esse esforço todo, você tem que vender 3, 4 móveis, ou até mais. Porque aí eu ainda cheguei para ela e falei assim, olha, o teu móvel que custa R$1.000, você não ganha R$1.000. Você tem uma margem de lucro ali, então você tem que calcular esse investimento em marketing para você saber se você teve retorno sobre o investimento em cima da tua margem de lucro. Então, o que eu acho que o empresário hoje, às vezes, não faz essa conta. E aí você tem uma outra coisa também, que é o seguinte, a gente tem hoje muitos especialistas em marketing fazendo mal feito. Eu conversei com essa especialista em imóveis planejados, que ela chegou para mim e falou assim, Gustavo, eu fiz a campanha com uma outra pessoa e a pessoa, eu começou a gerar tráfego para mim de gente de outra cidade, de outro país, de outro lugar. Aí eu falei, poxa, mas peraí, a pessoa fez uma campanha para você e nem colocar minimamente uma segmentação. Eu outro dia, conversando com uma colega, ela estava aqui em Piracicaba, ela trabalha num empreendimento imobiliário que vai rodar ali no São Dimas, e aí ela me mostrou um orçamento. O cara chegou para ela e falou assim, eu vou te cobrar R$10.000 para você investir em mídia e a gente vai fazer uma campanha segmentada por Piracicaba. O alcance vai ser de não sei quantas pessoas. Aí eu falei, quanto é que custa esse apartamento aqui no São Dimas? 1 milhão? Aí eu falei, todo mundo em Piracicaba tem 1 milhão para vir aqui comprar? Então, desculpa, é um tiro de escopeta para matar um passarinho. Então, assim, isso é o básico. Isso é o básico. Eu falei assim, gente, assim, eu fico nervoso quando eu vejo essas coisas. Porque eu falo assim, agora, tem possibilidades? Tem. A gente estava falando aqui dos bastidores das microsegmentações, das microaudiências, né? Então, eu acho hoje que a gente tem que começar a olhar e falar assim, né, eu não vou impactar o meu negócio para todo mundo, mas eu vou ter microaudiências que vão ser muito fiéis. É muito assustador ver que às vezes as pessoas não têm uma visão, tipo aquele famoso, né? Você tem quantos anos? 41. 41, você? 35. Então, não sei se vocês vão lembrar, costumo dizer assim, né? A falta do olho de Tandera, a visão além do alcance, né? Para você que não sabe o que é isso, vai no YouTube, pesquisa Thundercats, que você vai saber o que é olho de Tandera. Você precisa ter olho de Tandera. E aí, é muito engraçado, porque eu lembro que quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa instituição de ensino que eu fiquei 10 anos, a gente lançou uma formação em marketing digital na época. E na época já tinha um podcast de uns caras assim, e a gente pegou e gravou um spot para anunciar o curso naquele negócio. Se eu tivesse falado assim, não, mas o spot não vai dar nada, não é o nosso público, não sei o quê, mas eu falei assim, não, essa galera é a galera que a gente quer trazer, é o cara que está escutando. Eram 2 profissionais especialistas em marketing digital, e eles falavam do assunto. Eu falei assim, cara, se a gente entra com um spot patrocinado aqui, falando da nossa formação, e não deu outro, a galera veio, a galera se inscreveu, a galera falou, não, eu fui impactado por aquilo. Engajou. Você tem que tentar pensar o seguinte, eu trabalho na indústria, eu trabalho com produto, eu trabalho no varejo. Quem é teu público hoje? Dá para fazer uma segmentação específica para esse público? A plataforma do Google, você consegue segmentar hoje pelos termos de serviços e produtos que você oferece. Você coloca lá, a pessoa vai pesquisar no Google, ela vai encontrar o seu anúncio. O Facebook, você consegue dizer, eu quero comunicar arquiteto, eu quero comunicar engenheiro, eu quero comunicar médico, eu quero comunicar pessoa que saiu do primeiro e segundo grau. Aí você fala assim, não,
mas eu sou uma faculdade aqui em Piracicaba e eu quero anunciar para o cara que está saindo da escola tal. Tá bom, você põe lá um raio na escola e você diz, eu quero o cara que está na escola num raio de 2 quilômetros. E você consegue fazer esse tipo de segmentação. Como é que você não consegue acreditar que o digital dá certo? Claro que o digital dá certo. Como é que você escuta esse podcast? Como é que você assiste a esse podcast e você acha que a sua marca não pode entrar aqui? Na minha opinião, pode. E muitas vezes, o que eu acho interessante é assim, o resultado que você pode ter num podcast é muito maior do que você teria, de repente, fazendo uma campanha. Tipo, para vender um empreendimento do São Dimas, uma segmentação em Piracicaba. Já está segmentado, né? Então, assim, aqui já está muito segmentado. Então, poxa, quem é o meu público? Empreendedor? Então, nossa, eu vou falar para eles, porque eu já tenho a minha audiência aqui. Então, vamos... Aí você pega e faz o investimento. Então, assim, a gente precisa fazer o think out of the box, né? Pensar fora da caixa. Enquanto a gente não fizer isso, fica complicado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos anunciar na rádio, jornal... E é aquela história, né, que eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você abriu uma revista, abriu um jornal e foi impactado por uma publicidade? Provavelmente você não lembra. Você pode ter aberto o jornal ontem para ler uma notícia, mas você não lembra qual foi a publicidade que você viu. Então, esse é o efeito. Esse é o efeito que eu costumo dizer. Se você não foi impactado, você acha que o teu público vai ser impactado? Então, eu acho que assim, no digital, não só é mais fácil de você impactar o público correto, como é mais fácil de você mensurar o resultado. Então, assim, eu consigo, por exemplo, fazer uma ação aqui no podcast e falar, olha, eu quero que a ação seja feita dessa forma, porque dessa forma eu consigo fazer a mensuração do resultado. Então, assim, não tem por que não investir nas mídias diferenciadas, nas possibilidades diferenciadas de mídia. É uma pena que a gente ainda encontre uma resistência, e aí eu acho que também é uma questão de tempo, né? Você vai ter sempre os early adopters, né, que vão chegar e vão fazer esse investimento inicial e vão ver que dá resultado, dá retorno, traz retorno. Eu também acho o seguinte, né, assim, a gente precisa tomar um cuidado. Eu já escutei isso de colegas de podcast. O cara pega e fala assim, eu tenho aqui uma verba, vamos queimar ali no podcast. Eu acho que uma ação de vamos queimar ali no podcast, a possibilidade de não dar certo, porque o planejamento, ele tem que existir. Não foi estratégico, né? Se você não pensar aquele canal, podcast, como uma estratégia ali para você comunicar, aí eu acho que você tem problema. Então, assim, pensando estrategicamente, eu acho que tem diversas possibilidades boas aí. Então, não tenho dúvida que talvez nós, profissionais, teríamos que tentar educar mais esse empreendedor. Então, se a gente consegue, pelo menos assim, fazer algumas ações e mostrar o resultado, eu acho que funciona melhor. Eu, por exemplo, lá no BNI, eu fiz muito isso. Eu estou chegando no Rio de Janeiro, estou vindo para o interior, né? Aqui todo mundo, de uma certa forma, é mais provinciano. Então, assim, eu falei, como é que eu quebro esse gelo? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer parceria, vamos fazer permuta, vamos fazer... e se não der resultado, pelo menos você não gastou nada, mas você consegue ganhar confiança em mim. Então, dessa forma, eu consegui, digamos assim, quebrando gelo, consegui mostrando mais resultado, e aí as pessoas falaram, não, beleza, então agora eu consigo investir mais. Então, às vezes, você também precisa fazer o teu papel como profissional especialista, que é educar. Então, assim, poxa, eu acredito que o podcast está certo. Cara, vamos fazer por 1 mês? Vamos fazer por 2? Testa. Vamos testar? E aí a gente vê o resultado que isso gerou. E ajusta, né? Também, porque não é só vamos fazer. E aí tem um ponto importante, né? Exatamente, o ajustar é importante, né? Estava fazendo uma campanha recentemente para um personal, e aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, assim, eu já gerei tráfego aqui, e a ideia era gerar chamada no WhatsApp. Ele falou, cara, não veio ninguém ainda do WhatsApp. Eu falei, então beleza, estou pausando a campanha, vou pensar numa outra estratégia para você. Porque não é que o Google Ads não funciona, é que para você ali não está funcionando. Então a gente tem que pensar numa outra forma, né? E uma outra coisa interessante que a gente precisa pensar também é o seguinte, né? Poxa, vamos fazer aqui uma propaganda do copo, vamos fazer a propaganda do copo de vidro, vamos fazer a propaganda do café. Legal, mas se teu objetivo, né, for gerar mais vendas desse café, quais são as formas que você possa, por meio do podcast, gerar essa venda? Então, exemplo, Café Govone. Você que está assistindo aqui o nosso spot, se você receber o promo code que vai aparecer na tela, você tem um desconto tal. Pronto. Aí você consegue, né? Esse exemplo que eu estou dando aqui é o seguinte,
A pessoa vai pegar o promo code, ela vai entrar na internet, no site do cara, ou ela pode até mandar uma mensagem de WhatsApp para o atendimento e falar assim, ó, eu estava no podcast aqui e vi o promo code. E aí você, que é o dono da marca, que é o cara que trabalha no departamento de marketing, você consegue falar assim, quantas pessoas compraram com o promo code? E foi um promo code que você colocou lá, Store Talks. Olha, usa o promo code Store Talks. Aí você já sabe o quê? Cara, eu posso fazer ação em diversos podcasts. Mas o Store Talks trouxe tantas vendas, o outro trouxe tantas vendas e o outro trouxe... Então você consegue mensurar. Então, por isso que eu falo, né? A gente não pode ficar totalmente dependente do ChatGPT, porque às vezes, né, a gente precisa ser um pouco mais criativo para usar os canais e para tentar falar, bom, aí eu consigo falar, olha, eu estava ali anunciando e a pessoa, né, a mesma coisa do Nubank, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, a pessoa que estiver assistindo esse podcast quiser entrar lá e ter tanto descontos, o promo code e tal, tá aí. Se eu vier a ser um patrocinador e pretendo ser, eu posso chegar e falar assim, ó, cara, todo o episódio de vocês põe lá um promo code ou põe um QR Code para a pessoa poder acessar, e são formas de eu conseguir mensurar. Depois de 6 meses, 1 ano, eu posso falar assim, pô, galera, veio pouca gente, vamos dar uma pausa. Mas aí eu fiz por 1 ano, eu fiz por 6 meses. Não adianta eu pegar e falar assim, ó, bota aí um promo code no episódio, vamos ver se vira. Não monitora nada. Pode ser que não vire um episódio, pode ser que não role. Então eu acho que, assim, a gente também, não adianta a gente ficar... Você acabou de comentar, né? Poxa, as pessoas às vezes não investem em marketing. E é verdade. Aí entra um concorrente no mercado e começa a fazer forte o marketing. Aí esse cara ele tem que, primeiro, avisar, olha, eu sou o cara que estou no mercado há mais tempo que ele, mas eu não fazia marketing, né? Então, assim, se o cara estiver satisfeito com o outro fornecedor que entrou depois e que conquistou o cliente, ele não vai sair, ele não vai trocar. E aí você muitas vezes vai estar fazendo marketing, aí o que você faz? Igual academia. Ah, não, eu vou na academia, cara, porque eu tô meio gordinho, e aí eu vou chegar lá e vou malhar 1 semana. Aí em 1 semana a calça não ficou mega larga, putz, a academia não funciona. Não, cara, marketing você tem que ter frequência ali. Você tem que, não adianta você falar assim, ah, fiz um impulsionamento aqui de R$11, 5 dias, não trouxe resultado. Provavelmente não vai trazer. Bem-vindo ao clube, não vai trazer. Você tem que estar impulsionando com uma certa frequência, tem que ter paciência. E aí é o comportamento da persistência do empreendedor. Tem que confiar no processo, entendeu? É isso. E voltamos na sua frase, não tem tempo para fazer, exatamente. Mas tem para refazer. É o famoso, né? Não teve tempo para fazer, mas vai ter que refazer, ou vai ter que ser correr criativo atrás. No desespero. É sempre aquela história, né? Às vezes, você se antecipar algumas coisas é melhor, né? Você pensar um empreendimento imobiliário. Aí você tem 1 ano para vender um empreendimento imobiliário. Aí fala assim, não, vamos tentando aqui, parceria com os corretores e tal. Aí o negócio não dá certo. Aí chega lá, nos 2 últimos meses, não, agora a gente tem que gerar venda. Putz, me dá um cenário mais fácil, né, para eu poder trabalhar marketing para você. Porque o cenário mais difícil, cara, eu pego uma faca, pulo do avião e tento sobreviver na selva. Aí é mole. Então, assim, eu acho que o empreendedor junto com o profissional de marketing, eles têm que principalmente trabalhar para não se sabotarem, porque a autossabotagem é uma coisa muito fácil de acontecer, entendeu? Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque você pode botar o teu negócio em risco. Hoje em dia, poucos são os produtos e serviços que não têm novos entrantes com facilidade. Quando você pensa, então, esse universo de infoproduto, é absurdo. A barreira de entrada é 0. Né? Porra, absurdo. O cara pega uma câmera no celular, ele grava o vídeo dele, joga dentro do Hotmart e ele tem o curso dele, gente. O que você tem de diferencial? Aí fica uma dica de livro, tá? A Estratégia do Oceano Azul. Se você não pensar em criar o Oceano Azul, já gente... leu? Tá lá em casa. Tá lá em casa. Eu já li. Gente, tem que ler. Estratégia do Oceano Azul, tem que ler. E tem a continuação dele também, eu ainda não li. É um livro sensacional. Muito bom. Gustavo, gostei do projeto, o IBEMP aí, uma pegada diferente que você falou aí da gamificação. Eu sou super a favor disso. Até conversei com o Cleiton uma vez sobre isso. Cara, é uma forma de você engajar as pessoas. Porque as pessoas, quer não, são competitivas com elas próprias, contra os outros. Você lembra do... Quero um ranking, quero saber como Você lembra do Foursquare? Gente, Foursquare, você que é garota juvenil aí, tá entrando no TikTok agora, a gente usou uma rede social que chamava Foursquare, que basicamente a gente dava check-in nos lugares. Mas por que a gente queria dizer que a gente estava nos lugares?
porque a gente ganhava badges, né? Aquelas medalhinhas, né? E aí, assim, a gente era o rei do café, a gente era o rei do cinema, a gente era o rei de não sei onde. E aí, era muito interessante, porque eu conseguia traçar o teu perfil, né? Eu falava assim, putz, esse cara gosta muito de cinema, esse cara gosta muito de balada, e aí você ficava conhecendo as pessoas e o comportamento das pessoas baseado no check-in que elas davam. Muito louco, bicho. Hoje tem o Google Local Guides, né? Que exatamente. É mais ou menos nessa pegada. É isso aí. E aí você vai vendo lá, ganhei mais estrelinha, minha pontuação tá tanto, preciso mandar mais, preciso mandar foto, porque foto agrega mais pontos. O Waze fez isso uma época também, né? Quando começou o Waze. Ainda quando tem. Mas antes você tinha umas competiçãozinhas que ia mostrando seus amigos, quem notificava mais. Funciona. Sim, gamificação funciona muito bem. Eu sou bem a favor aí. Um exemplo é o Duolingo. Exatamente, gente. Exatamente. Cara, o Duolingo é um exemplo sensacional. Eu, no Canadá, coloquei no meu celular e usava o Duolingo. E aí a ideia ali era, tipo assim, cara, eu preciso zerar o Duolingo, né? Antes de voltar ao Brasil. E aí, tipo, eu entrei no Intermediate, um pouquinho melhor ali e tal, e aí eu ficava... Aí, tipo, depois de um dia lá, eu já recebia uma mensagem dizendo... Você perdeu não sei quantas casinhas. Aí eu entrava lá pra, tipo, fazer o negócio. Era muito louco, gente. Era muito louco. É muito legal aquilo ali. Mas deixa aí seus contatos, as redes sociais, o site do Ibemp, para o pessoal conhecer. A gente vai deixar na descrição, mas fala aí. Legal. Bom, Ibemp, @Ibemp no Instagram, ibemp.com.br, para quem quiser... Aí tá aí o site na tela. Exatamente, também. Para quem quiser conhecer os cursos aí. Tem alguns cursos individuais que a gente vai estar lançando no segundo semestre. Ainda esse semestre a gente vai estar disponibilizando os cursos gratuitos, tá? Tem aí um pouco a explicação, como a gente trabalha e tal. Tem um vídeo institucional aí na home que a gente vai depois ir trabalhando outros vídeos aí. Mas a gente hoje está com um curso sobre características do comportamento empreendedor gratuito, inovação em modelos de negócios digitais, tá? E um curso também para você que está na informalidade e que quer entender como é que você pode virar um CNPJ, seja MEI, seja de repente Simples Nacional. A gente explica um pouco dessa burocracia, tá? E a gente tem outros professores que estão terminando lá de gravar os seus cursos e vão estar disponibilizando os cursos aí em breve pra gente também. Tá de graça aí, um monte de curso. Exatamente. Tem 3 aqui, né, de graça. A gente recebeu muito feedback também das pessoas dizendo que querem curso de marketing. Então a gente vai fazer um super aulão ali do marketing 101, né? Saindo um pouco ali do mix de marketing, né? Avançando em alguns temas importantes do marketing, mas entenda, né? Não é um curso de marketing digital, é um curso de marketing. Então você vai entender produto, preço, praça, promoção, segmentação, pesquisa de mercado, enfim, variáveis de ambiente interno, planejamento estratégico de marketing, uma série de coisas importantes ali, varejo, tudo isso a gente vai estar abordando nesse curso. Até porque tem nos conceitos básicos do marketing, não Exato. importa se é digital, se é analógico, vai funcionar. Foi muito legal você ter falado isso, né? O marketing é marketing. Quando a gente fala do marketing digital, embora seja muito importante, muito eficiente, a gente está falando da ponta do iceberg, né? O marketing digital e tal, não sei o quê, mas, cara, existe... Se você fizer marketing digital muito bem feito, mas se o teu produto for ruim, se o preço for inacessível, né? E se você não tiver com um produto bem localizado, seja fisicamente ou online, produto, preço e praça, você tem 3 problemas aí. Não adianta você fazer o paid promotion bem, o paid comunicação bem, que o resto tá ruim e você não vai conseguir atender bem o teu marketing mix. Então, assim, marketing digital é a ponta do iceberg. Você tem que pensar ali o marketing roots mesmo, o marketing antes do digital, né? Sim. E sem marketing não vende, sem venda não tem negócio. Exatamente. É isso aí. Não se esqueça do Café Govone. Quer conhecer? Entre em contato com a gente, manda um direct, manda um comentário aí no Instagram, no YouTube. Marca um horário com a gente, vem conhecer o estúdio, bater um papo e tomar um Café Govone aí pra você saber o que é um verdadeiro café. Isso aí. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.